Salve galera, seja bem-vindo a mais um Healthcast. Esse Healthcast aqui que a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante que está muito relacionado ao que o Health Trainer faz, que é o tema da saúde integrativa. E quem está aqui conosco é o fisiologista master, Health Trainer master, Maurício Naders. E aí, Mauricião, seja bem-vindo mais uma vez ao Healthcast. Fala, Fabiano! Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Passando aqui, bom, obrigado aí mais uma vez pelo convite, é sempre uma honra poder participar desse Healthcast, esse bate-papo aí que é sempre produtivo, sempre gostoso. Então, estamos aí para mais um episódio aí, falar desse tema hoje, né, que é relevante pra caramba, saúde integrativa, tem muita coisa legal para falar. E vamos que vamos bater esse papo aí. Show de bola. Bom, só para lembrar aqui, se você aí está aqui no YouTube ou no Spotify, se você não faz parte ainda, não está inscrito aqui, vai aqui, se inscreve, ativa as notificações para você receber, sempre que um Healthcast subir para o nosso canal aqui, você receber essas notificações e ficar por dentro sempre de todo um novo episódio que vem para subir. Tá? Então, se inscreve, ativa a notificação e participa com a gente aqui. E lá no final, se for interessante, compartilhe isso daqui para mais outros profissionais também, para trazer e conhecer esse mundo, que é o mundo da saúde preventiva, da saúde funcional, que é alguns conceitos que a gente vai abordar aqui nesse episódio. Tá bom? Então, para a gente começar esse bate-papo aqui, Mauricião, acho que vale a pena a gente começar através de lá na base mesmo, né? Os conceitos do que é realmente a saúde integrativa. Na sua visão, como fisiologista, como um profissional de educação física já experiente, que já atende, já tem essa visão há muito tempo, o que para você é o conceito da saúde integrativa? Bom, vamos lá, Fabiano. Saúde integrativa, quando a gente, inclusive, faz, e a fisiologia é uma matéria obrigatória, né, na formação de qualquer profissional de educação física no bacharelado, e é até muito difícil a gente falar de fisiologia sem ter o olhar integrativo, porque a fisiologia, basicamente, se resume em estudar como funciona o nosso corpo. E o funcionamento do nosso corpo, obviamente, ele é integrado, não é? Então, como é um carro, uma peça estragada ali pode atrapalhar a outra lá do outro lado, que não tem, teoricamente, nada a ver, mas tem. Então, a saúde integrativa é justamente ter essa visão integrativa do nosso corpo, analisar o ser humano como um todo, né? E aí envolve vários aspectos, né? Envolve a parte mental, envolve a parte física, envolve a parte psicoemocional, todos esses aspectos aí vão ser relevantes. Então, essa visão integrada da nossa saúde, de entender que o nosso corpo é, no final das contas, uma orquestra com vários componentes ali, que se um desafina, vai atrapalhar o funcionamento do restante, é a forma integrada da gente olhar e cuidar da saúde. E isso é muito importante, porque o que acontece, Fabiano? Uma crítica que eu tenho hoje à medicina tradicional é que ela se especializou tanto, que ela esqueceu de olhar o todo. Né? Então, isso é um bom exemplo da saúde integrativa. Né? Antigamente, a gente tinha aquele médico da família, né? E o cara era basicamente um clínico geral, que cuidava de tudo. Né? E hoje a coisa vai se dividindo, né? Cardiologia, endocrinologia, ortopedia. Se você for pegar dentro da ortopedia, tem especialista da coluna, do joelho, do cotovelo, do punho, e às vezes você está com um problema numa articulação, mas a base do problema vem lá de outro local. Então, isso é uma visão integrativa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa estudar, que a gente precisa entender, porque a nossa saúde, ela não tem mais ou menos, né? Ou você realmente tem uma saúde num aspecto integrativo em todos os pontos, ou você não tem, né? Então, o conceito, basicamente, que eu entendo por saúde integrativa é esse. Cara, e você tocou num ponto muito importante, que é o ponto da especialização, né? E é uma coisa que
pode, algumas vezes, aí na cabeça do profissional, na cabeça do paciente até também, dar uma confusão, dar um bug ali, né? Que é a especialidade e se tornar um generalista e um especialista. Essas duas subdivisões. Por muito tempo, nos últimos anos, na verdade, criou-se uma corrente, principalmente vindo do marketing, principalmente vindo de você ter um público-alvo para atender, né? Mas é principalmente uma corrente do marketing. Mas você tocou num ponto importante também, que a medicina também chegou nisso, que é um nível de especialização altíssimo, né? E também os profissionais da saúde também seguiram essa linha, né? Quanto mais você se especializar em algo, né, em um assunto, em uma parte do corpo, né? Quanto mais você se especializar em algo, mais você pode se diferenciar, pode ser uma pessoa que agrega mais, pode ser uma pessoa mais requisitada, uma pessoa que é mais valorizada e tal. Então, se pregou muito isso. E aí, quando a gente vem com a linha da saúde integrativa, é um profissional que ele já vai ter ele já vai ser diferente do especialista. Ele vai ser um cara que ele precisa entender do todo, como você mesmo disse. Precisa entender do todo. Então, tem um espaço para essa galera também. Só que esse cara tem que entender, né? O que é entender o todo. Ele precisa, diferente do especialista, que eu sou especialista em cotovelo, eu só entendo no cotovelo, só da articulação do cotovelo. Não, é o contrário, eu preciso entender como funciona o todo e deixar esse todo funcionando bem. Gostei muito dessa explicação. Perfeito, é bem isso mesmo. Então, esse generalista hoje, ele tem um espaço no mercado importante, né? Que é um generalista que se especializa em entender o todo, né? Ainda mais, Fabiano, se a gente for falar da nossa área de atuação, que é a atenção primária à saúde, né? Então, a gente tratamento não farmacológico, que deveria ser a primeira opção das pessoas quando vão procurar para uma melhora da saúde. Muitas vezes elas já vão direto para a secundária, né? Exemplo, a pessoa tem um distúrbio de privação de sono, ela já vai buscar um medicamento, um médico que vai prescrever um medicamento para ela, sem ter tentado uma opção mais conservadora, não farmacológica, com a atenção primária à saúde, para entender, pera lá, qual é o problema aqui, o que está acontecendo com o sono, como é que a gente pode entender a causa disso para corrigir. Então isso é muito atropelado hoje, né? A pessoa já vai direto para a atenção secundária sem tentar primeiro uma atenção primária à saúde. E o que acontece? Como a gente Acho que vale uma explicação aí. Atenção primária e atenção secundária. Até para a galera que está aqui entender um pouquinho mais isso. Explica um pouquinho mais sobre isso daí. Bom, a atenção primária à saúde é a atenção voltada para a prevenção, tá? Então, profissionais de educação física, nutricionistas, basicamente, são até psicólogos, são profissionais da atenção primária à saúde, tá? Não usam fármacos para fazer os tratamentos, né? São tratamentos não farmacológicos. A atenção secundária à saúde já é quando você precisa de um acompanhamento médico especializado, de um medicamento controlado. E a terciária já é quando você precisa de uma internação, de uma intervenção cirúrgica, enfim. E existe um escalonamento aí, né? Você começa pela primária. Se a primária não resolver, vamos tentar na secundária. Mas hoje, como é muito comum que a população não entenda o que a primária pode entregar para ela, e não é a primária à toa, não, porque é a base, ela já cai direto para a secundária sem ter passado por um processo de triagem, né? E eu acho que essa é muito a nossa função. Se você tem uma visão generalista, você consegue fazer um processo de triagem muito interessante, né? O paciente chega para nós, a gente faz aquele check-up funcional, avalia todos os aspectos, e, bom, o que a gente consegue resolver aqui dentro da nossa possibilidade de atuação, sem uso de fármaco, dentro de ajustes de hábitos e estilo de vida. Conseguimos resolver isso aqui? Conseguimos. Então, vamos fazer esse tipo de trabalho, esse tratamento. Não, a gente não consegue. Então, aí você vai fazer o encaminhamento daquele paciente para atenção secundária à saúde.
tá? Mas o processo, a peneirona, tem que ser a gente, a triagem é aqui. Até porque a gente recebe uma quantidade enorme de pessoas que ainda não têm nenhuma doença, mas com as técnicas que a gente aprende, inclusive no Health Trainer, você já faz um mapeamento do estado geral de saúde dele para começar a trabalhar em cima da melhora desses prognósticos que são identificados ali através dos nossos atendimentos. Então, essa é a ideia. Perfeito. É uma visão totalmente diferente do que a gente vive, né, da educação física hoje, né, que é muito mais voltada a treino, né, a você ter uma parte dessa atenção primária é voltada a movimento, é voltada a fazer a pessoa se movimentar, é voltada a fazer ela se exercitar, né, criar uma rotina de exercícios, mas a educação física também ela acabou se especializando apenas no exercício, né? Então a pessoa entrega treino, periodiza, entrega treino, monta treino, evolui treino e tal, e acaba também tirando o olhar desse todo que envolve outros aspectos da saúde da pessoa também, né? Então, sem dúvida. E quando você amplia essa visão, né, Fabiano? Quando você tem essa visão integrativa, a tua possibilidade de gerar soluções aí para os seus pacientes, ela é muito maior. Porque, vamos falar especificamente de objetivos de academia, basicamente hipertrofia e perda de gordura. Tá, ok, o processo hipertrófico ele é multifatorial, não é só treino. O que o cara está comendo, como é que ele está dormindo, como é que está o nível de estresse dele, como é que está a hidratação. Então, muitas vezes o paciente não tem uma resposta positiva, por exemplo, em hipertrofia. Então vamos botar mais peso. Será que é isso? Se você não tem essa visão integrativa, você vai, né, apontar para o problema é o exercício. Espera lá, é multifatorial. Assim como o percentual de gordura, a perda de gordura. A pessoa não consegue fazer uma dieta. Mas espera lá, por que ela não consegue fazer uma dieta? Qual é o problema? Ela está com os controladores de saciedade, os moduladores de saciedade desregulados, sono não está legal, enfim. Tudo isso precisa ser observado, né? Mas aí até aí acho que tem um ponto também importante que vale ser ressaltado, que é o nível de especialização, né? Que é o profissional fala assim, cara, eu vou só atuar no físico. Então na hora que chega na parte alimentar, vai para o nutricionista. Então na hora que chega na parte emocional, vai para o psicólogo. Então aí a pessoa que é o cliente, que recebe o tratamento, que recebe o atendimento, né, ele precisa ter um psicólogo, precisa ter um fisioterapeuta, precisa ter um profissional de educação física e um nutricionista. E, cara, quem hoje, né, ok, tem algumas pessoas que têm essa disponibilidade financeira para ter um time atendendo ele, mas não é todo mundo que exceção da regra. É exceção da regra. A regra não tem. Exato. Então, realmente como que esse profissional ele pode se embasar em algumas coisas, né, de entender e orientar essa pessoa em algumas coisas mais para a parte nutricional, obviamente, dentro daquilo que ele pode fazer, mas ele também olhar para outros aspectos, né, como você mesmo falou, para o sono, para a hidratação, para a gestão do estresse dessa pessoa, né? Então ele começa a olhar para outros campos além da parte de treinamento. Isso já é um cuidado já pensando numa saúde integrativa, integrando outras partes, né, do tratamento, do serviço que ele presta. Exatamente. Então a gente tem essa nossa metodologia, né, de pensar sempre nos pilares da saúde, né? E o exercício é um dos pilares da saúde, mas a pessoa que tem a prática, o hábito de fazer exercício regularmente, é garantia de que ele vai ter saúde plena? Não. Existem outros aspectos. Claro que é um ótimo processo, é um ótimo início, né? A pessoa estava sem fazer atividade física, começou a fazer, mas não é garantia de que você vai ter um estado de saúde plena. Eu gosto até de dizer o seguinte, dentro da metodologia que eu trabalho, Fabiano, a gente
que é muito, muito semelhante, é muito parecido, né, com o Health Trainers, afinal, a gente trabalha com saúde integrativa. A gente pensa nos pilares lá, o exercício, a alimentação, hidratação, sono, controle de estresse, exposição ao sol. Eu gosto de dizer o seguinte, basta faltar um, que você não tem saúde plena. Um só. Então, existe saúde sedentário? Não tem. Você pode não ter doença. Saúde é outra história. Existe saúde comendo mal? Não tem. Existe saúde dormindo mal? Existe saúde com nível de estresse lá em cima, aquele estresse crônico? Não. Existe saúde desidratado? Não. Existe saúde com vitamina D lá embaixo de 20, precursora de mais de 80 tipos de cânceres? Não. Então, se você quer realmente entregar saúde para o seu paciente, para o seu aluno, para o seu cliente, você precisa ter um olhar para esses aspectos, tá? Quais aspectos não estão bem cuidados, precisam ter uma oportunidade de melhora e como você pode melhorar cada um deles sem o uso de medicamento. Que, na verdade, é a base de tudo, né? Eu falo que o medicamento, ele está terceirizando a tua fisiologia. O medicamento, ele está fazendo uma função que era para o teu corpo estar fazendo sem ele. Tá? E essa não é uma preocupação da área médica. E nem é da formação acadêmica deles. Não é questão do médico ser bom ou não ser bom. A formação acadêmica do médico, ela é basicamente diagnóstico e tratamento, seja cirúrgico, seja farmacológico. Tá? Ele não tem essa preocupação do antes. Por que a pessoa precisou vir tomar um medicamento? Essa é a nossa preocupação. Tá? Então, estou terceirizando essa fisiologia aqui. Mas o que não está funcionando no seu corpo que deveria estar funcionando e fez com que você precisasse desse medicamento? Esse olhar precisa ser estudado, precisa ser treinado, precisa ser compreendido para que você corrija essa base fisiológica do nosso corpo e aí o resto é só alegria, não tem como. Você está com a base fisiológica funcionando bem, tudo vai bem. Exato. Cara, vou até tocar num ponto aqui que talvez pode fugir um pouquinho da nossa pauta aqui, que é falar sobre saúde integrativa, mas tem a ver com essa entrega, essa nova função do profissional de educação física, que é uma função que você faz muito bem, que é uma especialização do que seria o personal trainer. Né? O personal trainer, ele é muito vinculado àquela entrega operacional. Ele está ali ao lado do cliente, ele montar o treino, acompanhar o treino. Tem alguns personal trainers até que trocam o peso, né? Carrega a toalhinha, entrega a garrafinha, é quase um baba trainer ali, né? Então ele é muito operacional no sentido de estar ao lado do cliente. Né? E quando a gente começa a ampliar essa visão, a atuação do profissional de educação física, ela deixa de ser mais operacional e começa a ser um pouco mais intelectual. Né? Então, eu pensar mais, eu ser mais interativo com o meu cliente de uma forma muito mais intelectual. Né? Numa forma intelectual de educar esse cliente, de fazer um processo de entrega muito mais educacional do que realmente fazer ele treinar. Né? Eu vou educar ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí mais da sua entrega, né? Como que para você o seu dia a dia como um health trainer, né? Nesse sentido de realmente ser um profissional que trabalha dessa forma e como que é o formato seu de entrega. Bom, vamos lá então. Tem algo bem peculiar aqui na minha atuação, que eu sou um profissional de educação física que trabalha em consultório. Então, pouquíssimos profissionais de educação física trabalham em consultório. Então, eu sou muito pouco operacional e muito do intelecto ali, do raciocínio, do entendimento. Então, eu acho que esse já é um diferencial do meu atendimento. Eu trabalho em consultório. Nas minhas consultas, a gente passa por um processo chamado check-up funcional, que a gente faz uma série de análises ali, onde tem questionário, onde tem mapeamento de sintomas clínicos, onde eu faço uma análise dos exames laboratoriais, enfim, testes de aptidão física,
Então, tudo isso para que eu possa entender, aquilo é um espelho de como está o estado geral de saúde do nosso paciente e para entender onde nós temos oportunidade de melhorar. A partir dessas possibilidades de melhora, a gente vai fazendo os direcionamentos, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho em algumas clínicas e trabalho em academia. E eu desenvolvi agora um trabalho chamado gestão de hábitos. Tá? Então, o que eu faço? Os clientes que fazem o acompanhamento comigo, eles têm um grupo de WhatsApp, né? Eu administro esse grupo de WhatsApp, onde a gente vai fazendo essa gestão de hábitos. O que eu percebi, Fabiano, nas minhas consultas? Eu faço o check-up funcional, explico tudo, a gente faz a interpretação ali do que está acontecendo, já prescreve algumas intervenções não farmacológicas, percebo que os pacientes saem motivados da consulta e percebia, como é natural do ser humano, que em algum tempo aquela motivação ia caindo, ia baixando. Aí o que eu criei? Eu criei esse grupo de gestão de hábitos, onde lá, primeiramente, a gente passa por 6 semanas de conscientização. Então, eu entendo que o primeiro passo para a mudança é você se conscientizar, você sair da ignorância no bom sentido, de não conhecer aquilo, então você ter o conhecimento do que um sono ruim pode trazer para a tua saúde, do que um nível de estresse alto pode trazer, o que uma perda de massa muscular pode trazer de malefício para a sua saúde. Então, 6 semanas de conscientização. E depois a gente começa a trabalhar os desafios, né? Então, nós vamos fazer um desafio, por exemplo, lá no grupo de gestão de hábitos, a gente estava fazendo um desafio na semana passada, na semana do sono. Então, qual era o desafio? Você vai precisar passar a última 1h30 do seu dia sem tecnologia. Cara, tem gente que falou assim para mim, Maurício, tá mais fácil eu ficar sem comer açúcar do que ficar sem celular. Você vê o nível de dependência das pessoas, né? Porque teve a semana do desafio da alimentação que era sem comer açúcar também. Então, a gente vai procurando e gerenciando os hábitos dos alunos, né? Que é um programa que as academias não pensam nisso, tá? O quanto o resultado do aluno tem importância na fidelização e o quanto o resultado do aluno é influenciado pelo que ele faz fora da academia. Quem cuida do aluno fora da academia? Ninguém. Então, essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Mas para isso você precisa entender de uma forma integrativa, e aí por isso a importância da saúde integrativa, fazer uma interpretação, por exemplo, dos sintomas. Esse sintoma está relacionado a quê? Tá? É uma desidratação, é um sono ruim, é uma má gestão de estresse, é uma alergia alimentar tardia. Então, quando você tem esse conhecimento de base, você vai criando desafios ali para ir implementando hábitos saudáveis na vida das pessoas, tá? De uma forma progressiva, com micrometas. O que dá para fazer? Vamos negociar. Consegue fazer isso aqui? Consigo. Então, ok. Daqui a pouco a pessoa se habitua àquilo ali, a gente vai gerando uma outra micrometa para chegar onde a gente quer. Então, é voltar na máquina do tempo, né, Fabiano? Onde a gente vivia algumas décadas atrás, de uma forma muito mais saudável. Comendo melhor, se exercitando mais, dormindo melhor, né? Então, a gente precisa resgatar isso na população que está totalmente... Como é aquela analogia lá do aquário sujo, né? As pessoas não estão nem vendo que elas estão num ambiente totalmente propiciando tóxico, doença, tóxico, né? E primeiro você precisa dar uma clareada, limpar a água da clara para a pessoa ver a situação, né? Eu adoro essa analogia de vocês. Grande Fernando. É aquela análise de como está a sua situação, você conseguir sair desse desconhecimento para ir conseguindo resgatar essa base da fisiologia. Então, meu trabalho hoje é muito nesse sentido. Tá? A gente vai modulando, vai trabalhando esses hábitos aí, porque 70% da nossa saúde é hábito. 30% é genético, você não tem mais o que fazer. Mas 70% é hábito. Então, você precisa reconstruir isso nas pessoas, né? E para isso você tem que ter um conhecimento integrativo. Muito bom, e a gente tem dentro do programa Health Trainer, a gente tem muitos exemplos, a gente tem muitos Health Trainers, né, que atenderam pacientes e tiveram grandes mudanças, né?
Mas só que eu queria voltar nesse ponto aqui, porque é um ponto que a gente precisa explorar, que é uma dificuldade do profissional de educação física entender isso, que é entender que não é só o treino que faz a diferença no corpo da pessoa, na evolução, no melhorar dele. E eu vou me recordar aqui, quando eu era personal trainer e também tinha essa visão menor sobre a saúde, que era muito voltada mais para o físico, também tinha essa dificuldade, que eu tinha clientes que eu atendia constantemente e que ficavam bastante tempo comigo, e eles mudavam um pouco fisicamente, porque o cara treinava 2, 3 vezes por semana, mas ele me relatava que, apesar de ter mudado pouco fisicamente, ele se sentia melhor, ele trazia outras melhoras, ele falava, cara, estou me sentindo melhor, estou mais disposto, estou mais feliz, vários sintomas, principalmente disposição, energia, e como não se olhava, eu não tinha o olhar para isso, eu não focava nisso, eu não sabia medir isso, né? E a gente vê muitos profissionais de educação física exatamente com essa dificuldade. Por isso que eu quero tocar nesse ponto, que é o ponto do medir a saúde. Né? Medir a saúde, saber realmente aonde que a gente está tocando, porque muitas vezes o profissional, o cliente que a gente atende, que é aquele cliente que não é o cliente que busca por barriga de tanquinho, não é o cliente que busca por uma mudança estética, a gente tem dificuldade de entregar resultado para ele, porque o profissional de educação física olha e fala assim, cara, esse cara não está emagrecendo, pô. Esse cara não está perdendo medidas. A gente ainda continua olhando para a estética, né? Eu queria trazer aqui, né, esse ponto, e a gente tem vários relatos, né, de health trainers que, melhorando a hidratação da pessoa, teve redução de sintomas. Sim. Né? Melhorando o sono da pessoa, teve redução de sintomas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso daí, né? E até alguns casos, talvez falar de algum caso específico, que com pequenas mudanças, pequenos ajustes, você teve aí grandes resultados nessa parte, principalmente de sintomas. Maravilha. Bom, vamos lá, vamos parte por parte aqui. Primeiramente, uma condição básica aí para você ser health trainer e poder entregar resultado de qualidade é você saber trabalhar com dados, né? Você não trabalhar de uma forma, trabalhar com achismo, de uma forma aleatória. Então você precisa, primeiramente, fazer uma coleta de dados, chame do nome que quiser, avaliação física, check-up funcional, mas entender aquele cliente a fundo, não é percentual de gordura e massa muscular só, não. Entender aquele cliente a fundo. Por exemplo, quais as 3 maiores dores, não dor física, tá? Mas quais as 3 maiores dores hoje dos pacientes que eu atendo? E aí já tem muita gente, já estou 25 anos na área, né? Mas hoje eu posso dizer para você que as 3 maiores dores são falta de disposição e energia, estresse e sono ruim, tá? Aí vamos lá. Eu preciso, se eu não melhorar esses aspectos, você imagina uma pessoa sem nível de disposição e energia, nem para trabalhar, que dirá para treinar, não tem energia para cuidar dos filhos, para trabalhar, para treinar, mais difícil ainda. O cara dorme mal e o cara tem um nível de ansiedade lá em cima. Esquece hipertrofia e perda de gordura por enquanto. Não tem como você entregar isso para ele enquanto você não gerar um alívio para ele nesses sintomas. Não tem. Aí é que tá. Se não for hipertrofia e perda de gordura, como é que eu vou prescrever para essa pessoa? O que eu preciso fazer para melhorar o sono desse paciente? É só o exercício físico? Não, mas o exercício físico melhora o sono. Meus 3 de 10 aqui melhoram o sono. Se fosse uma relação tão direta assim, você não tinha ninguém em academia dormindo mal. Vai lá fazer uma pesquisa na academia, pega um caderninho e faz lá. Porque você dorme bem, você vai achar um rodo de pessoas, mesmo fazendo atividade física, que dormem mal. Ah, mas o exercício melhora o estresse, melhora a ansiedade. Vai lá, faz uma pesquisa, vê quantas pessoas estão treinando regularmente e têm nível de estresse e ansiedade
elevado. Ah, mas melhora a disposição e energia. Faz lá uma pesquisa, vamos ver quantas... Então, assim, tem que ter algo além disso. E é aí que vem a visão do Health Trainer, porque se você achar que tudo vai ser resolvido com 3 de 10, você afunda. Então, como que eu vou melhorar a energia dessa pessoa, o sono, o estresse? Eu gosto muito de dizer, Fabiano, que eu tenho um mantra nas minhas prescrições, para tudo, não é só prescrição de exercício, não. Eu vou fazer uma prescrição para melhora do sono, uma prescrição para melhora de manejo de estresse. O cliente precisa entender, em curto prazo, em poucas semanas, ele precisa perceber que o benefício está sendo maior do que o sacrifício. Se ele não perceber isso, ele não continua. Para a pessoa do fitness, é fácil. Por que é fácil para a pessoa do fitness? Porque ela gosta de fazer exercício. Ela faz o exercício pelo exercício. Independente de ter resultado ou não, ele gosta. Ele, tendo dor, ele vai fazer. O cara está gripado, ele vai fazer. Ele vai. Por quê? Porque nem é sacrifício para ele. Então, se não tem sacrifício para ele, tá? Qualquer benefício que se tenha, mesmo o benefício de suar, acabou. Ele é fácil de fidelizar, é um público tranquilo, só que é 5%, né? Para os outros, e a grande maioria não gosta de fazer atividade física, sabe que precisa, mas não gosta de fazer atividade física. Então você precisa diminuir o sacrifício dele e aumentar o benefício, tá? Então muitas vezes você começa ali com micrometas, com uma prescrição, uma intensidade mais leve, tá? Ou com intervenções que você vai fazer no sono, você vai trabalhando alguns aspectos ali de higiene do sono. Não dá para fazer tudo, mas vamos lá, dá para tomar 15 minutos de sol, dá para você fazer uma manobra de coerência cardíaca, que é um exercício respiratório, antes de dormir. Ah, dá. Então a pessoa tem um sacrifício pequenininho, porque a gente está falando de micrometa, e começa a perceber que o benefício está vindo em curto prazo. Quando ele percebe isso, ele tende a se manter regular, você tende a fidelizar, porque você está realmente... É a história do benefício e sacrifício. Você entrega um benefício grande com um sacrifício pequeno. Tá? Isso pode ser aplicado não só no exercício físico, isso pode ser aplicado até numa prescrição de um nutricionista, né, para uma dieta. A pessoa nota de 0 a 10, a nota da alimentação dele é 1. O cara come super mal, ele não vai comer 10 amanhã e continuar. Tá? Mas se você consegue botar o cara no 5, ele já percebe diferença, pô, legal. Tá? Já me motiva a continuar. A mesma coisa do sono, tá? A gente tem trabalhado, como eu te falei, a semana do sono, e eu peço muito para as pessoas falarem assim, o que você percebeu de melhora na tua vida com a prática de algumas intervenções aí para melhora do sono? E aí vem os relatos, né? Então eu falei, você precisa olhar para isso, e precisa educar o teu paciente a olhar para isso. Porque a resistência das pessoas em mudar hábito, qual é? Elas só olham para o sacrifício. Pô, é difícil sair de casa, ir lá na academia, treinar, suar, é difícil fazer mindfulness, é difícil fazer uma higiene do sono, é difícil eu me policiar com essa questão da água. Tá, pera lá, para um pouquinho. Vamos olhar para o benefício, tá? O que isso vai te trazer de benefício? Começa vivenciando isso um pouquinho, tá? Por isso o mantra. Começa a vivenciar isso aos pouquinhos e você vai perceber que o benefício, ele é muito maior do que o sacrifício. Então, você consegue aprender a gerenciar hábito. Mas, há casos, por exemplo, que a gente tem de sucesso, né? Tem alunos, por exemplo, tem um caso interessante de uma aluna que eu atendi com um distúrbio de privação de sono, tá? Conseguia dormir ali umas 5 horas por dia, tá? E a gente propôs aí uma caminhada para ela no sol. Para quem não sabe, o sol, além de vitamina D, produz ali serotonina, que se converte em melatonina à noite, melhora o sono. E ela tinha falado, pô, já tomei tarja preta, não resolve, não consegui. Eu falei, vamos tentar 15 minutinhos de caminhada no sol, no horário tal, todo dia. Você topa fazer? Não, topo. Então, beleza. 10 dias depois, eu já recebo a mensagem, Maurício, estou conseguindo dormir 7 horas por noite. Então, essas 2 horinhas a mais
estão me trazendo uma qualidade de vida absurda, né? Inclusive na relação familiar. Eu perdi a paciência com muita facilidade com meus filhos, eu já não estou mais, eu estou muito mais paciente, eu estou muito mais tranquila. Quer dizer, 15 minutos de caminhada no sol. Olha o tamanho do sacrifício. Olha o tamanho do benefício, né, que ela já consegue perceber. Então, você ter essa visão integrativa dos processos, né, isso é muito importante. Exercício de manobra de coerência cardíaca, que é um exercício para melhora de gestão do estresse, modulação do sistema nervoso autônomo. As pessoas começam a fazer e em questão de 2 semanas, você já começa a perceber os benefícios. Você já começa a usar esse poder mágico aí em seu favor e educar o aluno a fazer isso, né? O legal, Fabiano, da história toda é que, sem nenhum demérito à área médica, mas a gente tem a grande vantagem de ser professor. Então a gente tem no âmago nosso a questão de querer ensinar. Eu vou te educar a respirar, eu vou te educar a dormir, né? Então, isso está no âmago, está na veia do professor, de querer ensinar. Educação física, né? Educação física, exatamente. Então eu falo assim, ô Fabiano, que se a gente for pensar em prevenção, quais são os profissionais de saúde que as pessoas procuram quando elas estão pensando em prevenir? Normalmente não é o médico, normalmente não é o fisioterapeuta, tá? É muito mais a nossa área, ainda que ele não tenha com esse raciocínio de prevenção, mas ele nos procura muitas vezes ainda com saúde, ou com a saúde em queda, mas ainda conseguindo ter uma qualidade de vida razoável, e o nutricionista, tá? Então eu falo, eu não conheço nenhum outro profissional que tenha mais possibilidade de melhorar os hábitos de vida da pessoa, tá? Isso não é só dentro de academia, isso é fora, é gestão de hábito, tá? Do que nós. Eu não conheço. Por quê? Você tá com o cara toda semana, né? Você tem um contato semanal, você tendo essa visão integrativa, você consegue entender por onde eu começo, tá? Porque as pessoas querem mudar o estilo de vida. Outro dia eu fiz essa enquete lá no meu Instagram. Quem quer mudar o estilo de vida? 100% disse, quero, gostaria. Tá? Qual é o problema? Não sei por onde começar. Cara, é você que faz isso. É você que primeiro mapeia a pessoa, entende as maiores oportunidades de melhora. Vamos começar por aqui. Tá? Devagarinho, sacrifício pequeno para benefício grande, né? Mas para isso você precisa avaliar, para isso você precisa estudar, para isso você precisa ter essa visão integrativa, de que forma um pilar se relaciona com o outro. O sono influencia na alimentação, o sono influencia no estresse, o sono influencia no exercício e vice-versa, né? Então você conseguir entender essas amarras, essa integração, para que você possa desenvolver um trabalho de gestão de hábito, de recuperação de saúde, né? E o resto vem, não tem como. A pessoa vai implementando micrometa, vai melhorando os hábitos ali, e quando você vê, você fez a coisa mais preciosa que você pode fazer na vida de alguém, que é recuperar ou reprogramar o padrão de vida dela, o estilo de vida dela. E aí é que ela realmente vai perceber o tamanho do benefício. Isso se aplica a tudo. Isso é lindo, né, cara? Isso é lindo porque quando a gente, hoje a gente pensa na atuação do Health Trainer, o nome que a gente achou mais assim, que tem mais fundamento para o que o Health Trainer faz é gestão de saúde, né? Como você mesmo falou, né? Gestão de hábitos, né? Então, a gente quer realmente transformar esse profissional de educação física, esse upgrade, né, de tirar ele do operacional, trazer ele mais para essa atuação intelectual, essa atuação mais educacional, né, de gerir a saúde do cliente dele, não só dar treino, não só querer ampliar o físico da pessoa, né, mas ampliar de uma forma mais integrativa, né, a saúde dessa pessoa. Então a gente fala que o Health Trainer é um gestor de saúde. E por isso a atuação dele é mais intelectual. A atuação de um gestor é mais intelectual. Eu preciso entender o processo,
né, que é o processo de saúde, os determinantes da saúde ali, que a gente colocou aqui, e saber como que eles se relacionam, né? Eles são interdependentes, né? Um depende um pouco do outro, do funcionamento do outro, né? Interfere no funcionamento um do outro. E aí, essa parte intelectual que eu estou frisando, que é a atuação intelectual, é o profissional realmente se intelectualizar sobre essa interdependência desses determinantes, para ele poder influenciar, né, para ele, na parte de gestão, né, na parte de educacional dele, ele dá a direção assertiva para essa pessoa. Vamos por aqui, vamos por ali, vamos interferir aqui, vamos interferir ali. E aí ele primeiro, ele sai da parte operacional, ele se intelectualiza e, cara, ele vai ser visto de uma forma diferente, assim como você já é, né, visto de uma forma diferente, e tem um campo gigantesco aí de atuação, possibilidades de mercado enormes aí para o profissional de educação física nessa área da saúde integrativa. Mauricião, sempre um papo muito bom sempre com você. Desculpa te cortar aí. Continua. Não, imagina. Eu tenho até um exemplo breve aí para dar sobre isso. Hoje eu estou trabalhando numa clínica de saúde integrada, aqui em Brasília, tá? E nessa clínica de saúde integrada, a gente tem diversos profissionais, fisioterapeuta, psicólogo, endócrino, cardiologista, ortopedista, geriatra, uma série de profissionais. Eu atuo em consultório também e eu sou o cara da triagem. A pessoa chegou porque a clínica tem a parte de atividades físicas dela, tem o personal, tem a musculação, tá? Então o cliente chega, o paciente chega e passa primeiro por mim, que eu sou o cara da triagem. Depois que eu faço a triagem, eu falo, o que essa pessoa precisa? Ali é fácil, porque eu tenho um leque de profissionais enorme, né? Mas é justamente por ter a visão integrativa que você consegue entender as demandas, né? Então, hoje a gente tem, justamente por não ter ainda desenvolvido bem essa característica de trabalho menos mecânica e mais intelectualizada, é que a gente tem poucos profissionais de educação física atuando em consultório. Mas isso é totalmente possível, totalmente factível, e é o que eu faço hoje, né? Eu atuo em consultório e, cara, isso é totalmente possível e necessário. Como você disse aí, as pessoas... como é que eu começo? Eu quero mudar meu estilo de vida, como é que eu começo? As pessoas não sabem, as pessoas precisam de alguém para guiar elas pelo processo, para segurar na mão delas e falar assim, vamos começar por aqui, tá? E isso é um processo que vai demandar tempo e, obviamente, se você aprende isso, cara, o seu valor de mercado sobe muito, a tua hora-aula sobe muito, a tua capacidade de entregar resultado. E aí é o que eu gosto de falar, você passa do patamar de transformar o corpo das pessoas para começar a transformar a vida das pessoas, isso tem um valor agregado muito maior, e aí o resto é só alegria. Show de bola, Mauricião. Cara, sempre bom bater esse papo contigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela explicação, por estar sempre com a gente aqui, é sempre agradável. Foi bom o papo aí? Acho que foi bem legal e esclarecedor, né? Foi ótimo, foi ótimo. É sempre bom bater papo aqui com vocês aqui, esse papo da galera do Health Trends aqui, e sobre assunto de saúde, é sempre muito gostoso. Obrigado mais uma vez pelo convite, Fabiano. Espero ter sido proveitoso aí. Galera que gostou aí, vai compartilhando, vai mandando aí para outros profissionais de saúde, educação física, até para a própria família. E vamos, que a nossa missão é grande. É isso aí, cara. Obrigado aí. Você que esteve com a gente até aqui, se esse papo foi bom para você, se contribuiu para você, compartilha com os profissionais aí, seleciona 3 profissionais aí que têm já um pouco a ver com essa visão ou que precisam ganhar essa visão, leva essa mensagem para eles também, compartilha esse episódio com eles, tá? E se você tem interesse em se aprofundar nesse assunto, a gente tem uma certificação, a certificação Health Trainers, né, que ensina você a ter essa visão mais integrativa e você poder atuar dessa forma mais intelectualizada, como a gente tem falado aqui. Tá bom? Valeu, Mauricião. Maravilha. Um grande abraço aí, até o próximo Healthcast. Tamo junto. Abraço, Fabiano. Obrigado aí.
Valeu.